Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Esse é o meu desejo. Bom, todo domingo nós estudamos um livro específico da Bíblia. E esse período agora estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 15. Vamos aprender hoje o que o capítulo 15 tem a nos ensinar. Versículo de 1 a 3. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda sobre eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Então aqui começou a ter um problema na igreja. Qual foi o problema? A circuncisão é necessária para a salvação? Aqui, só um exemplo, aqui, a Bíblia não está falando sobre os mandamentos, está falando sobre a circuncisão. Versículo 4 a 6. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mista, circuncidados, e mandaram-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congrega-se, pois, os apóstolos anciãos para considerar esse assunto. Essa lei de Moisés não é toda a lei, é no ponto da circuncisão. Eles estão falando da circuncisão. Bom? 7 a 9. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Interessante, né? Pedro, quando estava começando a ficar difícil ali, Pedro, usado por Deus, fez essa mini pregação. 10 a 12. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles nos gentios. Então aqui eles estavam colocando como ponto de salvação a lei. Eu já disse várias vezes no canal e volto a falar: a lei nunca será ponto de salvação. Nenhum ponto da lei, nenhuma parte da lei é ponto de salvação. Somente pela fé em Jesus Cristo que nos foi dado e a graça. Não devemos esquecer, tá bom? E aqui estão falando sobre a circuncisão. O 13 a 15. E havendo-se ele escalado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. 16 a 18. Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então aqui ele está falando sobre a profecia dada pelo profeta. Muito bem. 19 a 21. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Olha, isso aqui está na lei. Sufocado e sangue está na lei. Levítico 3. Tá? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem é o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, eles pregavam muito em cima da lei de Moisés, né? 22 a 24. Então pareceu bem aos apóstolos anciões, com toda a igreja, elegeu homens dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos dos irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Sicília, saúde. Como se fosse uma saudação, né?
Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo dado, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já puseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Então vamos resolver isso aqui. 28 a 30. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abtenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e de carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardares, bem vos há. Tendo eles então se despedindo, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então, o que aqui está acontecendo? Que os judeus que se converteram, fariseus, que são aqueles caras mais, né, de pé roxo, vamos dizer assim, o judeu de pé roxo da época, ele não, você vai guardar tudo, tudo que tem direito. Não, não é assim não. Tudo não, meu brother. Só vai guardar algumas partes. Por quê? Porque a circuncisão foi dada aos judeus, não aos gentios. Não comer carne sacrificada foi dado para todo o povo de Deus. Não comer, não beber sangue foi dado para todo o povo de Deus. Não fornicar foi dado para todo o povo de Deus. Então, o que os apóstolos estão dizendo? Vocês vão guardar o que Deus falou para todo mundo fazer. E específico para o judeu não precisa. É isso que está escrito aqui. Vamos continuar. 31 a 33. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos apóstolos. Um exemplo, falando de terminados aqui, o exemplo de que não devemos fazer. Nazireu, que é para judeu. Cortar a barba aqui de um jeito, é para judeu. Então tem algumas peculiaridades que não é para a gente fazer. Nós não somos judeus. Não é para a gente fazer. Mas outros precisam. Então precisamos tomar muito cuidado com o que a Bíblia diz o que é para fazer e o que não é. Tá bom? Muito cuidado. Só ajeitando aqui a iluminação de novo. Eu tenho que comprar um iluminador, porque eu uso a televisão, é quando tem modo espera, né? Aí faz isso. 34 a 36. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Isso aqui é muito bonito, né? Visitar, como é que você está, bacana. 37 a 39. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chifre, né? Cara, como é que homens dados do Espírito Santo com essas picuinhas, né? Ah, mas não é justo. É, se os apóstolos passavam por isso, imagina a gente, né? Apesar que eu não tenho essas coisas. Não tem essas coisas comigo, não. Tem gente que tem. E para encerrarmos, 40 a 41 de Atos 15, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Meus irmãos, muito obrigado por assistir até aqui. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um ósculo santo a todos.